Então vocês vão começar a ver os frutos do seu trabalho nos anos que vêm, né? A hora da colheita tá chegando. Acontece pelo interesse, acontece pelo exemplo, acontece pelo entendimento. A gente chama isso lá de uma metanoia. Não vai dar flores pra terrorista e também não vai dar bomba pra mão de uma pessoa inocente. Daí a gente faz questão de se aproximar daqueles meninos que realmente olham pra gente com cara feia. Passou 20 anos, tá pior ser policial. 30 anos é pior ser policial. Mas por quê? Se eu combati tanto, se eu prendi tanto, se eu detive tanto, se eu peguei tanta droga, por que piorou? Fala a verdade. As opiniões, interpretações e conclusões aqui apresentadas são de inteira responsabilidade dos autores e convidados e não refletem necessariamente as posições políticas ou opiniões oficiais de nenhuma instituição a qual estejam vinculados. Na questão do policiamento escolar, ou na questão das ameaças de agressores ativos no contexto de escola, o que vocês acham, assim, na opinião de vocês, que vocês viram aqui, que falam, a gente aqui tá fazendo melhor que os americanos? Esse é o ponto que eu ia entrar. Assim, e ainda pode ser da minha percepção de desconhecimento. Só que o que a gente sentiu muito, assim, a gente se sente muito seguro aqui, né? Durante a passada, a gente vê pessoas deixando o carro ligado, a gente deixa o celular em cima da mesa, a gente tem uma percepção de segurança maior, e isso chama muita atenção. Né? As ruas mais limpas, onde a gente tá ali no bairro que a gente tá, a gente percebeu isso. Só que a gente passou um dia no domingo, a gente não viu ninguém fora de casa. Isso chama muita atenção da gente, porque a gente teve as mesmas percepções. A gente falou, nossa, se fosse no Brasil, a gente tão seguro aqui, a gente estaria com uma piscina aqui, com a churrasqueira, compartilhando. E é engraçado. Alto, batendo. Não tô dizendo que é bom ou ruim, tô te falando a diferença. E é engraçado que eu falei com a minha esposa como é que era o cenário. Ela falou, não, se fosse a gente tava com piscina, com churrasco. É a mesma ideia. E a percepção que eu tenho, e aí posso estar enganado, por favor me corrija se tiver, é que talvez o americano não, ele tem um respeito muito grande da decisão do outro. Ele não se envolve muito com a decisão que a pessoa tem de tomar. Isso tem o seu ônus e bônus. E o brasileiro, ele tende, né, óbvio, tem as suas regiões ali, sugêneres, mas assim, o capixaba, pelo menos, assim, de forma geral, ele se preocupa, ele gosta, ele vê alguma coisa diferente ali na escola, ele percebe, ele quer se aproximar. Então, a nossa parte de interação, a nossa parte de aproximação, de ligar, de se conectar, de fazer relacionamentos, de criar rapport, para mim é uma parte destacada na nossa unidade de policiamento escolar. Então, talvez por isso a gente consiga se destacar, talvez, na identificação de sinais de forma antecipada. E se preocupar com isso, se preocupar se as pessoas tá apresentando aqueles sinais, se preocupar se de fato aquilo ali está ligado a algum tipo de violência. Então, talvez esse ponto anterior ao fato, anterior ao cometimento do agressor ativo, a meu ver, pode ser que a gente esteja mais evoluído lá. Nessa situação. Complementando a fala do Vitor, como ele não veio na última viagem, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas escolas. Aqui em Los Angeles, até o Eliel nos levou, e lá em Houston. E, de fato, é essa percepção que ele tem, a mesma que eu tenho, né? Em termos da interação do policial, né? De contemplar o ambiente escolar, contemplar ali as suas peculiaridades, mas também as situações que podem fugir da normalidade e tentar promover uma intervenção antes do que, né, que a coisa desande. E aqui, né, nas visitas que nós fizemos, nós vimos um policial bem semelhante ao início lá do policiamento escolar, né? O policial de presença apenas. Isso. E não um policial de interação. Aí nisso aí, modéstia à parte. Isso é verdade. E só para complementar, antes de complementa? Essa versatilidade do policial, para mim, é espetacular. A capacidade dele apresentar as interfaces dependendo daquele ambiente que ele se encontra. Né? Um policial que vai fazer o policiamento na área de comércio, que vai fazer um policiamento, no caso do Ney Maria da Penha, área de alto risco, escola, ele não muda, mas ele apresenta uma interface dependendo daquele ambiente. E às vezes parece para o policial, pelo menos lá no Brasil, que ele executar policiamento escolar de proximidade vai deixar ele ser um policial pior das outras funções. Isso está totalmente enganado. Tem um estudo muito interessante lá de São Paulo que fala sobre isso, né? Que o policiamento de proximidade na Fundação Casa, quando entrevistaram os meninos da Fundação Casa que eram ligados ao tráfico de drogas e perguntaram se ele tinha condição de trocar tiros com o policial, aqueles meninos que tiveram contato com o policial nas suas escolas falaram que não atirariam contra os policiais.
mais. Então, ou seja, a relevância da presença policial na escola não está ali só naquelas conexões que nós já explicamos aqui, mas também evitar talvez que esse menino lá fora confronte com outro policial. Então, quebrar esse paradigma dentro da mentalidade do policial também é uma importância desse tipo de policiamento. Engraçado que eu tive uma conversa exatamente com um colega do Brasil sobre isso. Eu fiquei pensando durante muito tempo, por que será que é assim, né? Aí depois de um tempo, acho que eu tenho uma teoria a respeito disso. Eu não sei, aqui eu não tô dizendo que é verdade, não. É uma teoria, tá? Inclusive amanhã vocês podem até checar com a doutora lá se é verdade ou não a minha teoria. Mas de uma certa forma, o policial, ele veste vários chapéus, né? Conselheiro, psicólogo, aquela coisa e tudo mais, né? A gente sabe que no policiamento de rua a gente acaba sendo tudo, né? Só que no âmbito da escola existe uma separação muito grande da questão didática com a questão da segurança. Totalmente. Então, a escola, o design da escola aqui, né, da forma como ele separa, assim, principalmente na questão da análise dos primeiros sinais, né, os red flags, né? Como a escola, na sua arquitetura, já tem a presença do psicólogo, até caso de psiquiatra que trabalha na escola, né, um corpo didático, em tese, são treinados para identificar, né, esses sinais e tudo mais. Então, assim, parte daquele pressuposto que, não, essa parte de lidar com o aluno, entender o aluno, criar tudo mais, cai pro pessoal, o psicólogo, né, a galera que trabalha com isso, conselheiro, enfim. Policial, estritamente segurança. Aí já é aquela coisa assim, policial, não adentre numa área que você não estudou. Você não tá aqui para quebrar esse galho. Nós temos pessoas que passaram 10, 12, 15 anos estudando o assunto. Eles são os primeiros interventores com o aluno. Agora, no dia que passar da segurança, você tem que estar de arma na mão para ir lá e resolver o problema como primeiro interventor tático. Agora, no primeiro interventor psicológico, de resolver a questão do aluno, né, aquela coisa, existe todo um corpo que faz isso. Eu diria que na maioria das vezes faz um ótimo trabalho. A polícia às vezes nem fica sabendo que esses profissionais conseguiram interceptar um aluno que estava já na rota de colisão para fazer um ataque e não precisou envolver a polícia, né? E às vezes não dá certo. Aí a gente tem nossas tragédias, né? E da mesma forma, eu diria que a presença do policial é importantíssima, ele evita muita coisa, que eu falo, não vou entrar naquela escola, o policial vai me matar assim que eu entrar. Como às vezes o aluno já entra já sabendo, não, eu vou morrer mesmo, vou do mesmo jeito. Então, assim, acho que pela arquitetura do sistema educacional aqui nos Estados Unidos, eles forçam essa separação, né? Então, você fica restrito ali só daquela presença da polícia. Mas aí o que acontece? Pelo menos na nossa visão lá. Quando você acaba... A propósito, eu não tô concordando não, tá? Eu tô concordando com você e eu não tô defendendo o nosso modelo, não. Eu só tô dizendo assim, a estrutura do jeito que ela é, para explicar por que a gente não consegue ser esse policial como vocês, entendeu? Entendi. Mas eu concordo totalmente com o que você disse. Entendi. Assim, a gente acaba tendo uma interação maior. As escolas hoje, por exemplo, depois do aumento das tragédias, o governo do estado, principalmente, contratou profissionais da área de psicologia, que inclusive nos chamam direto para fazer capacitação para eles. O Vitor, o Melo, a Cedra, a Eduardo participam. Então, assim, quando a gente, pela nossa atuação na escola, vai sendo acionado por outros fatores, outros profissionais, e aí não é só a parte de sociólogos, né, atendimento psicossocial. A gente está falando de Ministério Público, a gente está falando de igrejas para falar para famílias. Então, assim, vai mostrando que a nossa interação ela vai extrapolando simplesmente o mero policiamento, né? Inclusive, quando a gente se lança a fazer coisas que às vezes nem um profissional faz, por exemplo, uma palestra. Lá no Brasil, o mês de setembro é o mês, né, de prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. Nós realizamos lá, para usar o termo suicídio, nós realizamos alguns projetos de valorização da vida. Então nós fazemos palestras. Nessas palestras vêm alunos depois falar das suas ideações e dali são direcionados para um atendimento especializado. Então quando a gente faz além do mero policiamento de presença, a gente acaba impactando outras pessoas de outras formas, de maneiras diferentes, em vários outros lugares. Entendeu? Isso que às vezes a gente para refletir a importância
de uma simples fala, de uma simples palestra, de uma reunião, de uma capacitação. E essa conquista, ela se dá com o tempo. Até mesmo pelo próprio aspecto da mudança de mindset, né, do próprio policial. Porque, de fato, a gente está entrando numa seara educacional, né? E aí o policial, se ele vai naquele mesmo formato tradicional da sua formação, de linguajar, comportamento e toda essa postura, ele só vai sustentar uma barreira que já existe, né? Por quê? Vamos lá. O indivíduo, na sua grande maioria, ele tem um contato com o policial repressivo, né? O policial está ali na rua, reprimindo a criminalidade. Super necessário e atuante. Esse aluno não tem contato com outro tipo de policial, né? O policial que escuta, o policial que sabe aconselhar, o policial que sabe dar uma orientação sem ser invasivo ou agressivo, no linguajar também muitas vezes. E aí quando ele vai para dentro do ambiente escolar, ele tem essa visão do policial. E aí quando o policial vira essa chave dizendo assim, a gente é repressivo com o vagabundo, mas a gente também é humano e tem uma escuta ativa e um diálogo não violento com as pessoas de bem. A gente coloca cada um dentro da sua seara, né? A gente não vai dar flores para terrorista e também não vai dar bomba para a mão de uma pessoa inocente. Cada um vai ter o seu devido atendimento. Então, saber equilibrar as nossas ações acaba nos dando acesso, facilidade, para poder ter esse alcance. Mas isso não veio de forma automática. Isso foi conquistado pelo Vitor. Isso foi conquistado por outros policiais que, quando surgiu a polícia escolar, eram recebidos dentro da escola com ojeriza. Adolescentes que olhavam e cuspiam no chão. Só que eu não posso levar isso para o âmbito pessoal. Porque esse menino que tem esse olhar para mim de repressão, ele não está preocupado, ou ele não está tendo aquela repressão ao Melo, ao Vitor, ao Eliel. Ele está tendo a repressão à farda, ao que ele representa, porque ele não me conhece. E eu não posso julgar diretamente porque eu não sei qual é o tipo de contato que ele teve previamente com a polícia, ou qual é a visão que ele tem. Então a forma que eu tenho de quebrar esse obstáculo, essa barreira, é entender o lado do outro. É entender a dinâmica do outro, porque da mesma forma que acontece hoje, por exemplo, no Oriente Médio, que algumas crianças nascem e crescem aprendendo a odiar o outro, o vizinho, só por ele ser o vizinho, existem também pessoas no nosso país que eles nascem e crescem sendo incentivados a odiar a polícia, só pelo fato de ser polícia. E aí o que a gente faz? A gente entra de forma emocionalmente desarmado. E aí a gente tem a oportunidade de dar uma palestra. E a gente participou frequentemente de fóruns de debate e de palestra para gestores de escola, para diretores de escola, para professores. E a gente tem esse acesso hoje foi uma conquista. Não foi por imposição, não foi por determinação, foi uma conquista de espaço efetivamente. E hoje a gente consegue falar com propriedade sobre prevenção ao uso de droga, de valorização da vida, prevenção ao bullying, coisas que outras frentes preferem nos colocar lá porque sabe que existe uma comunicação não violenta, que existe uma escuta ativa, que existe um linguajar esse contato de aproximação. E o adolescente, a criança ou adolescente vendo um policial fardado, paramentado, falando de uma forma técnica e também colocando emoção naquilo, porque o nosso objetivo é salvar vidas, salvar quem precisa ser salvo, né? Então ele consegue ter essa identificação. Hoje a gente leva uma palestra, por exemplo, de carreiras policiais para dar uma perspectiva, porque o menino não sabe que ele tem a possibilidade de ser um policial. Ele acha que ele nasceu condenado a ser qualquer outra coisa. E aí quando você mostra para ele os caminhos, dizendo assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, só que para você poder chegar a ser policial com um salário Y, X ou Z, você precisa ter uma conduta razoavelmente equilibrada, porque você não pode ter ocorrência, porque lá na investigação social, que é uma etapa do certame, enfim, a gente faz ele mudar a mentalidade. E tem muitos que tiveram palestras com policiais da polícia escolar, que tomaram a decisão de ser policiais e hoje estão ombreando com a gente enquanto policial, mas a mentalidade dele foi mudada na escola. Isso é fenomenal, uma transformação impagável, né, de você ver eles no mercado de trabalho abandonar a criminalidade, ou outros que chegam assim e falam, polícia, eu preciso conversar com você.
Não comentou com ninguém, nunca conversou com ninguém. Eu preciso conversar com você, vai ver, eu sofri um abuso, eu sofri uma violência doméstica, eu tô sofrendo um abuso sexual, uma violência sexual. Porque vê no policial uma escuta ativa para poder... que não sabe que não vai julgar, que não vai condenar. Isso é uma das coisas que nós traríamos, se nós pudéssemos, para os Estados Unidos. Não, a gente vai lá. Não. Vocês vieram, tá? Agora a gente vai. O negócio de vai trazer. O negócio de trazer o quê? Não, eu sei o que vocês querem fazer. Vocês querem viajar de lá pra cá. Não, a gente vai agora pra lá, tá? Os americanos sabem que vocês têm comida boa, tem cultura boa, tem pessoal, tem praia, tem paisagem bonita, tem de tudo lá. A gente vai. Vitória, então, é top. Pode deixar, a gente vai. Esquenta não. Mas muito bem dito, né? Isso aí, eu acho que essa mentalidade que vocês têm, e não é só o Melo, só o Major, todo mundo tem a mesma mentalidade. E é difícil de encontrar isso em um grupo. Mesmo aqui nos Estados Unidos, acho que o School Police não tem esse edge. Você acha? Eu conheço alguns School Police, mas eles não pensam assim. Eles não têm essa mentalidade aqui. Eu não sei, porque eu nunca pertenci, né, a esse corpo. Eu fiz policiamento de escola, então eu não tenho propriedade para dizer como é a atuação deles lá dentro. Fora, sim, os colegas que eu tenho que trabalham lá. Mas talvez eles sejam um pouco melhores que um policial normal, né, nessa questão. Talvez até pelo fato de eles lidarem com essa realidade todo dia. Eles acabam desenvolvendo técnicas de comunicação com aquela faixa etária, que às vezes um policial convencional não vai ter. E segundo, é que eu acho que acaba sendo o que eu citei. Tem papéis bem específicos que são feitos dentro da escola, né? Do acompanhamento psicossocial, disso aqui e tudo mais. Então, cada um no seu quadradinho, todo mundo trabalha de forma organizada, mas cada um dentro da sua faixa. Então, acaba o policial não tendo que exercer, ou tendo que desenvolver isso. Agora, nada impede dele desenvolver. Não, claro. Só não acho que tem esse requerimento de ter que desenvolver isso. Então, acho que seria interessante policiais, né, que trabalham nessa área ver a experiência do pessoal do Espírito Santo, como é que eles estão fazendo. Eu acho que a atitude deles, a mentalidade é superior do que os daqui. Eu acho. Essa é a opinião só própria, mas... Você me fez uma pergunta logo no começo, né? Sobre outros estados lá no Brasil, né? E a gente faz pesquisas, né? Entra em contato, né, com várias unidades de policiamento escolar. Existem estados que nem têm unidade de policiamento escolar. Existem alguns que já têm batalhão, igual o Paraná, Goiás, Bahia. E existem estados que só a unidade faz o policiamento nas escolas, né? Mas em termos de filosofia de atendimento, né, esse atendimento de proximidade, de interação, de entender o ambiente, se conectar com ele, não são todos os estados que fazem. Isso nós já fizemos algumas pesquisas, já tivemos em algumas visitas. Essa conexão, realmente uma comunicação não violenta, saber medir as palavras, saber se comunicar com o público de 5, 6, 7 anos de idade, 16 a 7 de quase 18 anos. São linguajares totalmente diferentes para uma palestra, para uma conversa, para um atendimento de ocorrência. Então, essa versatilidade que o policial da CIP hoje tem, né, de atendimento de público, nos dá uma credibilidade junto às escolas, né? E é algo que eu sempre falo com eles. Né? Várias coisas podem acontecer na companhia. O que não pode é comprometer esse relacionamento que a companhia, que a unidade tem com a escola. Sim. De maneira nenhuma isso pode acontecer. E se acontecer, o policial ele é convidado a se retirar da companhia. Assim como já foi no passado, né? A gente joga bem claro com todos eles, né? Mas essa fluência do atendimento policial hoje nas escolas nos coloca, né, numa condição, hoje inclusive, e adicionada essa questão do agressor ativo, que a gente vem estudando isso já há um bom tempo, nos coloca hoje ali como um centro, né? E aí não é vaidade não, mas quando a coisa caldo meio que entorna, liga pra si. Independente de quem for. De referência. Peraí, hein? Olha só, a gente tá com essa situação aqui, como é que a gente poderia fazer? Então, assim, por isso que a gente sempre busca mais. Busca conhecer mais, e aí é parte técnica,
para enfrentamento, mas também, igual hoje, a gente estava ali, se pudesse ficar, ficaríamos o dia inteiro e voltaríamos amanhã, para buscar a parte teórica também, porque é a prevenção junta. Isso. Então, assim, o estudar, o se aperfeiçoar, o se atualizar, para nós é muito importante. Então, cada caso que acontece, cada situação, o Vitor lê bastante, o Melo, as meninas aqui, a Cedra acompanha ali cada caso. Para nós, cada situação dessa é importante para fazer um todo. Por isso que a gente prioriza muito esses ensinos. Vocês têm escola cívico-militar lá no Espírito Santo? Temos algumas. Algumas municipais. Qual a experiência de vocês nessa área, nessa questão assim, da diferença entre ter o policial na escola convencional, né, com a presença ali do policial, versus uma escola em que a polícia está tão inserida no dia a dia do dia a dia da escola? Assim, a escola tem a pessoa, né? O policial é um participante da escola, como no caso do policiamento, mas agora o policial é praticamente o protagonista. A presença policial, não diria o policial, mas a presença policial é o foco central do funcionamento do dia a dia da escola. Qual a opinião de vocês? Vamos deixar o apaixonado pelo tema falar. Vai, Vitão. Não, então, a escola sem emoção, vamos falar sem emoção. Não chora. Cara, é porque assim, eu particularmente, pessoalmente, eu tenho um combate a favor da escola cívico-militar pelo aquilo que ela oferece estatisticamente, que é indiscutível. Qualquer lugar no Brasil onde você se coloca, onde se colocou a escola cívico-militar, ela trouxe bons resultados para aquilo ali. Então, estatisticamente, é indiscutível. A nossa experiência nessas escolas, lá que são, como o Major falou, são escolas municipais, ela não é tão intensa. A gente não visita com frequência, a gente não aplica as nossas ferramentas com frequência naquelas escolas. Mas a gente teve um contato recente na escola, não sei se era Viana... Cariacica, uma escola em Cariacica. E a gente viu os policiais sedentos ali dessas ferramentas. A gente aplicou uma palestra de bullying nossa, que é da CIP, e eles ficaram lá observando, assim, e eles falaram, poxa, a gente precisa ter essas ferramentas, como é que vocês falam desse jeito e tal. E aí entra num ponto que eu estava pronto para falar sobre essa filosofia que o Manuel falou. Essa filosofia, ela não é impositiva. É impossível de você impor a um policial que ele seja um policial de proximidade. Um comandante, independente do que, qual for a punição que ele der, ele não tem como punir um policial militar por ele não ser gentil, por ele não ter proximidade, por ele não ter interação. Isso é construído, isso é convencimento. E esse convencimento normalmente vem pelo exemplo. Então, essa parte de filosofia comunitária escolar, que é algo que está descrito, né, no nosso manual de policiamento comunitário, ele acontece por outros efeitos a não ser a imposição, a ordem, a regra. Né? Acontece pelo interesse, acontece pelo exemplo, acontece pelo entendimento. A gente chama isso lá de uma metanoia, né? A mudança de mente do policial. Então ele entende que ele mudando a mente dele para proximidade, ele consegue encontrar resultados mais interessantes e não compromete toda a atividade policial dele, que é normalmente o que as pessoas nos ouvem e falam, pô, policiamento escolar, pelo amor de Deus, torce o nariz. Aí tem a história do filho da bibliotecária lá. Então assim... tem a história do Major também, que ele quer contar, de mudança de mente. Mas assim, respondendo mais diretamente, nós temos pouco contato lá no Espírito Santo. Eu queria ter mais, mas assim, o pouco contato que a gente tem aonde está é interessante com o policial, mas ainda eu vejo que são filosofias diferentes que elas podem se conectar no futuro, né? Porque um dos objetivos da nossa filosofia é tentar em algum momento ser inserido dentro da Broke Window Theory. Aí, ó. Né? Aí, ó. Tá bom, hein? Já que você gosta de inglês, a partir de hoje só isso aí lá. Mindset, broken window, red flags. Porra, que americano. Para. A gente quer inserir dentro dessa teoria, né, de alguma forma. Porque se nós não entrarmos como um papel relevante, a janela quebrada ela vai continuar sendo danificada se a gente não entrar dentro desse processo, né? Porque a gente entende que se ninguém que tem essa presença policial, porque nós representamos algo, isso, né? Nós temos uma representatividade muito importante na mente do ser humano, né? O policial, quando ele chega fardado, isso, às vezes, não sei se acontece com vocês, mas assim, quando a gente está em determinada situação que a gente não está de serviço,
Se passa uma viatura rápido, ou se você vê um policial, se você te dá um negócio, você fala, caramba, que. Né? É normal, isso é normal. É normal que aconteça. Porque a figura de um policial, o fardamento, a arma que ele está usando, enfim, nós temos uma representatividade. E o que isso gera? Esse menino que ele já está dentro de uma violência familiar, seja por superproteção ou por negligência, se ninguém entrar dentro desse processo para poder interromper essa conduta, não tem como dar bons resultados. Né? A gente estava falando aqui agora no intervalo de uma fatalidade que aconteceu com uma brasileira aqui nos Estados Unidos alguns meses atrás. Muitas pessoas saem de uma realidade de vida de negligência, de abandono. E aí quando vai para um outro cenário, igual quando vem do Brasil para cá, encontra uma liberdade muito grande. E muitas pessoas não sabem lidar com essa liberdade. E acaba se perdendo. Verdade. Né? E aí, quando a gente pega essa questão de criança e adolescente que cresce dentro de um cenário familiar complexo, que infelizmente é a realidade mundial, mas no Brasil nós temos uma expressividade disso muito maior, né? Que são as famílias de baixa renda, ou crianças que cresceram em uma região muito periférica, em comunidades, que está exposto a um nível de violência social muito grande. A polícia ela vem com essa filosofia de sentar e ouvir. Verdade. Sabe, de mostrar uma outra face. E isso vai por convencimento, pela paixão, do menino olhar nos teus olhos e ver que o teu olhar é de compaixão. Que o teu olhar é de um amor sincero. Porque a gente pode disfarçar as nossas palavras, mas a gente não consegue fingir o brilho no olhar. Verdade. Dá para você poder perceber pelo olhar se a pessoa está falando o que ela está falando por paixão ou somente por reproduzir um script. Para mim é incrível a paixão que vocês têm no trabalho que vocês fazem. A especialidade de ser um policial numa escola, não só um policial normal na patrulha, mas um policial na escola. A paixão que vocês têm pelas crianças. Eu acho que aqui nos Estados Unidos não é assim. De verdade, eu não acho que é assim. Eu gostaria de dizer, porque a gente é educado aqui, esse é o nosso sistema, né? A gente está aqui faz tempo, mas de verdade não tem esse senso de comunidade. Não. Mas assim, isso também não é a situação geral do Brasil, não. É só vocês? Não é geral em relação a todos os estados. Porque, como eu disse, não são todos os estados que têm, inclusive, uma unidade de policiamento escolar. Tem estados que a polícia não vai na escola. Então, assim, estar dentro de uma escola com essa filosofia são para poucos estados que têm uma unidade de policiamento escolar. Por exemplo, nós somos em Goiânia, Goiás. Lá tem a unidade, tem a escola militar e a cívico-militar. Nós visitamos uma escola militar com excelentes resultados. Hein? A fila de espera deles são 5.000 alunos para entrar na escola. De tantos resultados positivos. E assim, antes foi criada, era uma escola só para filho de policiais militares, só para filho de militares, mas devido ao resultado e à qualidade de ensino ofertado, o Ministério Público entrou com ação e tudo mais, hoje a escola é aberta para quem quiser entrar, mas numa fila de espera. E nessa visita que nós estávamos fazendo nessa escola, uma família retorna à escola com a filha, que estudou a vida toda nessa escola, e ela passou em 3 vestibulares de medicina. Uau. Os 3 vestibulares difíceis. Então, assim, mas o que diferencia uma escola militar ou cívico-militar de uma escola comum? Não é o militarismo, mas algo que guia o militarismo, que é a disciplina. A organização. Então, assim, eu acredito lá no estado, por exemplo, as escolas municipais cívico-militares, se elas tivessem a filosofia de policiamento que a CIP tem para os policiais que atuam ali dentro, nós talvez teríamos um outro cenário de escola cívico-militar. Talvez com uma evolução. Mas, assim, o que falta, realmente, eu acredito, em muitas escolas, infelizmente, escolas públicas, e aí já não é nem... Né, o cívico-militar nos mostra esse resultado, mas, como eu disse, é por uma ferramenta, disciplina, que
Você acha, inclusive, eu vejo isso muito assiduamente na escola dos meus filhos. Eles estudam em escola particular. E lá a disciplina, ela prevalece. É uma escola muito tradicional, no nosso município, muito tradicional. E a disciplina, ela é regra. Tanto é que ela é uma escola que se destaca todos os anos pela quantidade de aprovações que tem, vestibular, concurso, aquela coisa toda. Então, assim, não tem um pingo de militarismo, a palavra militarismo, mas tem muita regra de disciplina. Meus filhos não pode entrar sem uniforme, não pode. Tênis é preto, branco, azul, não é aquele tênis colorido. Católica? Ou... Não, é só uma escola privada. Mas ela é uma escola tradicional, ela foi criada e ela permanece com as bases de disciplina, de organização. Tem local de entregar aluno, tem lugar de buscar aluno, não pode ir para lá, não pode ir para cá, tem portão daqui. É uma escola cheia de regras, mas é uma escola que tem excelentes resultados de aprovação. Meu filho aprende coisas hoje que eu olho assim e falei, pô, esse negócio eu só aprendi no 2º grau, irmão. É sério. Matemática e física. Meu filho tem 7 anos. Ele tá no 2º ano. E ele aprende coisas assim. Eu olho pra minha esposa e falo, pô, esse negócio é complexo pra idade dele. E eles estão passando. Aí você vai pra um cenário de uma escola pública, e não são todas, tá? Não tô generalizando. Mas uma parte, a gente vê quando não impera a disciplina, ela causa uma certa turbulência no processo de ensino. E aí a indisciplina, vamos assim dizer, ela vem de todos os lados. Quando não tem um professor que se coloca numa condição de respeito, ele é desrespeitado. E aí vai essa bola de neve e a gente vai vendo hoje um ensino caminhando, né? Por mais que fale-se sobre índice de DEB, aquela coisa toda, mas o processo lá no final não é um processo de qualidade, vamos assim dizer. Janelas quebradas na escola. Infelizmente. Broken Windows na school. Né? Mas temos um programa. Nós temos um programa que ele funciona exatamente nessa questão da falta de disciplina e como isso afeta o desenvolvimento, né, digamos, social do aluno, que é o programa Vida, que vocês, acho que da primeira vez vocês viram. E é exatamente o ponto focal, né, do programa Vida. São alunos que estão no ambiente escolar, têm problemas disciplinares, porque a escola, muitas escolas ela tem aquela coisa mais holística, né? Assim, não, vamos conversar, ter um diálogo. Diálogo funciona, às vezes não. Então tem alunos que não respondem ao mero diálogo, né? Então você precisa impor uma disciplina para poder auxiliar o aluno a funcionar, né? E, com licença, e o Vida exatamente trabalha nessa questão, né, tem aquela aproximação, né, o policial, né, ele é um mentor, ele tem aquela coisa da aproximação, mas tem rock and roll lá também. Sim. Tem que fazer flexão, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer treino, tem que fazer treino de manhã. O policial extremamente ele é inserido na vida, no dia a dia do aluno, de saber as notas, o que tá fazendo, fez dever de casa, não fez, e tudo para impor uma disciplina que ele não conseguiu em casa e a escola não deu. E só para suprir aquela falta, aquela lacuna que faltou da disciplina, que o resto ele tem, né? Tá em casa, tá comendo, tá alimentando, tem uma base familiar, tá recebendo o que ele recebe na escola, mas ele não tem aquele ponto. E o Vida trabalha exatamente com isso, com um bom sucesso, bons índices que a gente tem no Vida, mas realmente é o que o senhor falou, falta, né? Falta. E a gente conseguiu, graças a Deus, um programa que a gente conseguiu implementar, tem sido bom sucesso, e uma fila de espera para entrar no Vida também, da mesma forma. Muitos pais querendo colocar o filho no Vida, ou a filha no programa Vida, exatamente para poder suprir isso. Então, e veja, quando eu falo regra e disciplina, não é encharcar o espaço disso, mas é o mínimo que se precisa ter em qualquer lugar que precisa fluir o conhecimento, cara. Em qualquer lugar. E assim, infelizmente, né, nós vemos um cenário que em muitos casos tende-se a relativizar as regras e as normas, deixando assim, através da desculpa da liberdade, ter a libertinagem. E isso atrapalha bastante. E a gente tem um problema, um fenômeno social hoje que ele é assim, se a gente for parar para poder pensar, ele é a grosso modo muito preocupante.
né? Nós temos no Brasil pessoas que trabalham muito tempo, né? Fica muitas horas fora de casa, principalmente, né, a classe média baixa, e o filho acaba ficando muito tempo longe de pai e de mãe, sendo cuidado por vizinhos, por parentes próximos. Muitas mães que infelizmente se tornaram mães solteiras e precisam trabalhar para levar a sobrevivência para casa, ela chega em casa já tarde da noite, a criança não tem uma certa referência, e isso vai gerando um ciclo vicioso de falta de disciplina, falta de ordem, não tem de moral, não tem com quem olhar, se espelhar num padrão de comportamento. Se a gente vem para os Estados Unidos, a gente olha o que acontece dentro da comunidade de imigração, né? Os imigrantes, por exemplo, né? Eles entram nesse afã de recuperar o tempo perdido trabalhando 16 horas dia, né? E os filhos ficando em casas órfãos de pais vivos, porque o pai está o tempo inteiro preocupado, dizendo assim, não, eu preciso dar alguma coisa para o meu filho. E aí, esse dar alguma coisa, eles tentam substituir o afeto por presente. Isso. Né? E psicologicamente isso não é salutar, não é saudável. Essa criança vai crescer sem referência humana e ela vai reproduzir isso depois em comportamentos prejudiciais, de falta de disciplina, de ordem, de segurança, não vai saber ouvir um não. Então ela vai entrar muitas vezes na violência de gênero, né? Num relacionamento, por exemplo, porque ela nunca ouviu um não e a namorada vai lá e fala não pela primeira vez. Né? Ou ela começa a se envolver com um cara que ele tem um alto índice de criminalidade ou de periculosidade por causa da figura dele de representar uma certa segurança para ela que ela não tinha em casa porque o pai estava ausente o tempo inteiro trabalhando. Então são fatores sociais que nós vamos receber eles em algum momento. Nós, enquanto polícia escolar na escola, a gente já vê o desgaste disso social, e a polícia que está lá no enfrentamento da violência na ponta da lança vai receber esses problemas lá. Então nós temos que, em algum momento, enquanto policial, entrar para poder impedir que isso estanque num homicídio, num tráfico mais pesado, em crimes mais com teor mais grave. Né? É nós entrarmos nessa, antecipar a nossa atuação nisso, porque é um problema social que existe. Adicionando um argumento que eu acho que às vezes passa despercebido quando a gente pensa na escola cívico-militar, além dessa parte de disciplina que está muito destacado, a gente tem hoje muitos estilos de escola, né? Escola em tempo integral, parcial, com ensino técnico, sem ensino técnico, e eu acho que isso deve ser ofertado. O pai tem que ter essa opção de escolher se eu quero colocar meu filho na escola cívico-militar. E quando eu falo desse ponto, parece que eu tô tendo uma crítica enorme sobre o modelo de ensino atual, e não é isso, é só oportunizar aquele que quer. Não é você tornar todas as escolas, pelo contrário, não tem que tornar mesmo, mas que você, em cada região ali, que você tivesse uma opção, sabe? Para eu poder escolher ali dentro daquelas opções, aquelas ofertas ali, uma que coubesse melhor dentro do modelo que eu acho adequado, até mesmo para experimentar. E pode ser que muitos pais achem que é o ideal, coloquem os filhos e percebam que não é. Então, além desse argumento de disciplina, é a possibilidade da diversidade da oferta. Uma pergunta das escolas. Que escola que é mais... que vocês sentem que é mais difícil? Primária, elementary, né? Que seria aqui de criança de menos de 10 anos de idade. De juvenis, aqui até de 17, 16. Difícil. Eu acho que são desafios diferentes, né? As escolas fundamentais, elas têm os desafios delas e o ensino médio tem outros desafios. Assim, os meninos... Eu acho que depende também do policial. Eu trabalhei em Vitória há muito tempo, então eu quase não tinha contato com o fundamental. Eu prefiro lidar com adolescente do que com criança. Para mim é mais fácil. Mas eu acho que isso varia conforme o policial. Quem aqui prefere? Aí vem naquela perspectiva, né? Por exemplo, nós, com o público infantil mesmo, nós somos amados. Pede autógrafo para tirar foto e quer abraçar. E assim, se você chega numa porta de uma escola e a professora tá dando uma aula e ele vê a polícia, começa, a polícia, e vai, aí pede para dar um autógrafo no caderno e fazem fila. Então a gente evita ter essa interação quando tá tendo período de aula, justamente porque sabe que vai gerar
um tumulto. Já quando a gente vai para a adolescência, e aí é onde a gente sempre debate entre nós para saber assim, onde que teve o ponto de quebra. Né? Porque a criança ela cresce quase que geral, a escola de criança amar o policial, e quando você vai para adolescente, já tem o adolescente não quer nem olhar para a cara do policial. Ele olha e faz aquele olhar de vagabundo para poder tentar intimidar o policial. Né? Outros que já não querem estar perto. Então a gente fala assim, poxa, o que aconteceu? Né? De admirador, de apaixonado pelo policial para agora ter o ódio da polícia. Então, só que aí são públicos, só que as crianças são romantizadas, né? São emocionadas, e os adolescentes já estão naquela mais de ponderar, de questionar, e aí a gente precisa ter um outro desdobramento, né? De oportunidade, de diálogo, de interação, porque eles são muito curiosos e a gente precisa... Mas é muito legal, a gente consegue ver nitidamente essa quebra de paradigma anterior. A gente entra com a farda, é o que o Melo falou, ele não gosta de mim, Eduardo, ele não gosta da minha farda. Então, a partir do momento que a gente não leva isso pro pessoal, a gente começa a visitar, a gente começa a ir na sala dele, a gente acompanha o recreio, troca uma ideia, e a gente faz questão de se aproximar daqueles meninos que realmente olham pra gente com cara feia, que realmente a gente vê que não gosta. E aí a gente mostra a face diferente da polícia, é o que o Vitor fala, a face verdadeira da polícia, porque a polícia não é só aquela polícia que sobe morro e troca tiro. Não, a gente faz isso também. Isso. Mas a gente também faz a prevenção, a gente também faz palestra, a gente consegue conversar com eles, mostrar outra polícia que existe também. E talvez e aí a gente consegue ver muito essa aproximação, sabe? Então, quando a gente atende as escolas, a gente sabe o nome dos alunos. A gente atende o cartão programa, a gente conhece os meninos pelo nome, então é muito legal ver isso. E com o tempo... Quanto tempo já tem a polícia escolar agora? Quanto tempo já? Quantos anos são? Nesse modelo... Especialmente... 2018, vão 7 anos, né? Agora você pensa, com as crianças que andam crescendo, talvez já estão mudando. A mentalidade está mudando. Quando eles estão com 16, 17 anos de idade, eles já estão diferentes. Eles já tratam... eu lembro do Melo, eu lembro do Vitor. Já seria diferente, já a atitude é diferente. A gente já tem meninos que estão entrando nos cursos da polícia que já tem essa referência hoje. Então vocês vão começar a ver os frutos do seu trabalho uns anos que vem, né? A hora da colheita tá chegando. Né, de ver resultados de pessoas, porque é uma das da missão que a gente tem, né? Porque a gente ouve muito disso, o próprio comandante, subcomandante, o Vitor também fala muito. O subcomandante, toda vez que ele vai falar alguma coisa, o capitão Zucca, ele fala, nós consumimos a segurança que nós prestamos. É verdade, isso é verdade. 100%. Então, se eu não der atenção a essas crianças, eles serão os futuros adultos. Isso. E aí nós vamos estar em que idade? A gente vai precisar deles na área da saúde, na segurança. Isso. A gente vai precisar deles em qualquer área da sociedade. E se nós tivermos esses daí totalmente rebeldes, até na fase adulta, qual atendimento nós vamos ter? Nós não seremos policiais sempre. Nós não teremos capacidade mental, física e... Enfim, sempre. A gente vai precisar de algum momento. Então, nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. Né? Os seus filhos. A sua filha vai crescer, o seu filho vai crescer. E que sociedade que ele vai estar inserido se nós não fizermos a nossa atuação efetiva? Muito bem. Não, já passou para você de novo. Só um ponto rápido, assim, de que é um termo que a gente usa muito nas nossas capacitações, que a gente leva essa mensagem, que eu acho que é interessante a gente não deixar de falar sobre ela, que é a parte de cultura de segurança escolar. É um termo que a gente tem utilizado. A gente não só executa policiamento escolar. Nós participamos de uma mudança de cultura de segurança escolar. E aí, quando nós falamos isso, nós estamos falando de engenharia da escola, de legislação, de comportamento de pais, de comportamento da comunidade escolar, de comportamento policial, de visão da sociedade. A gente está falando de uma cultura que não se modifica com uma direção com uma bicicleta rapidamente. É uma mudança de navio, direção de navio. Isso. Ela é gradativa, ela é devagar. É disso que a gente está falando, de frutos sendo colhidos, de você plantar algo e você não ver frutos naquele tempo. Mas a gente acredita nessa mudança. E a gente trabalha por isso, né? E a unidade em si, ela sabe desse papel. Isso. Né? De que talvez a gente está participando, por exemplo, fórum, eu acho muito significativo o fórum. Há 3 unidades. O que daquele fórum gerou de segurança em outros espaços? A gente não consegue ter dimensão disso, né? Então, a gente acredita nisso, de que você
esse tipo de plantação, esse tipo de semente de paz, de alertar as pessoas sobre esse comportamento. Aquelas pessoas que vão nos ouvir a respeito desse tipo de comportamento, talvez seja um pai de um filho que está com um comportamento agressivo, por exemplo, né? E às vezes tem aqui um alerta sobre aquilo que a gente está falando. A gente não tem como controlar esse tipo de informação, mas isso, exatamente, essa quantificação de prevenção, exatamente o que o Eduardo falou. Então, mas é algo que a gente se prontifica a fazer. A gente está lá na nossa frente o tempo todo, né? Olhando o nosso alvo, a mudança de cultura de segurança escolar, melhora de cultura de segurança escolar do estado, do país, talvez até mesmo do mundo, né? Então, é uma missão que está dentro das missões que a gente tem encarregado aí. Uma coisa que você falou foi, logo no começo, que a idade do agressor não muda, né? Isso. A idade do agressor não muda. E, de fato, eu sou genro de um policial militar, trabalhou mais de 30 anos. E eu sempre falo para os meninos, nos cursos de formação principalmente, que a gente está combatendo hoje, daqui a 10 anos estaremos lá com o menino que entra com 18, vai estar com 28, combatendo com o menino de 17. Isso. Depois 38 com o menino de 17. Isso. Depois de 48 com o menino de 17. E qual a impressão que eu tenho da segurança pública no geral? Melhorou ou piorou nesses anos todos que eu combati? É quase que unânime, fala assim, só piorou. Quando eu entrei na polícia era uma, passou 20 anos, tá pior ser policial. Tá 30 anos é pior ser policial. Mas por quê? Se eu combati tanto, se eu prendi tanto, se eu detive tanto, se eu peguei tanta droga, por que piorou? Então será que também não é papel nosso, institucional, dar um passinho atrás e falar, será que eu tenho que mudar a minha maneira de ser policial? Será que eu não tenho que evitar que esses meninos entrem na criminalidade, em vez de somente combatê-los? Eu preciso ter as duas faces. Porque senão eu vou embora, eu brinco com eles, a gente vai quase, com exceção do Vitor e o Major, eu só vou embora em 2049 da polícia. Muito tempo, hein? Muito tempo. 2040. Qual vai ser a minha impressão quando eu sair? Tá rindo, né? Já foi, tá rindo. Passou da ponte, joga bomba. Qual vai ser, o que eu vou ver na sociedade? Qual a sociedade que eu vou entregar pro meu filho? Então será que eu não tenho que mudar o meu comportamento e entender que eu preciso estar nesse ambiente onde toda criança e todo adolescente está? O Vitor, eu aprendi isso com o Vitor quando eu cheguei. Falei que eu tô aprendendo com essa galera. A mão que disciplina é a mesma mão que dá carinho. A maturidade não é nossa com o nosso filho. Então, a hora que ele tem um comportamento errado, eu vou ter que disciplinar. Então, a hora que ele faz uma coisa certa, eu vou dar carinho. Se eu for um pai muito disciplinador, eu tenho um filho com problemas. Se eu for um pai extremamente carinhoso, permissível, eu tenho um filho com problemas. É a mesma coisa. E somos nós, policiais, que temos que essa maturidade. Não vou esperar isso da criança. Eu vou saber a hora de disciplinar, eu vou saber a hora do carinho. Para que lá na frente a gente colhe os frutos. Então, acho que a gente já tá na hora da colheita. Tomara que em breve a gente consiga. E é o começo perfeito, né? Pra mudar a comunidade inteira, a cultura inteira, do país inteiro. Começa com as crianças. Sempre. Isso aí. Sempre com as crianças. Eu tenho 4, então. Muita experiência. Muita experiência. Faz a escola. Crechinha. Bom, queria dar pra vocês, sendo os primeiros do primeiro episódio. Inaugurar. Muito obrigado, muito obrigado. Passa. É o personagem Steve Caveirinha. Ah, que top, cara. É o design deles. Steve Caveirinha. Tirar foto lá na... Graças pelo Amazon. Não sei se vocês já viram isso aqui. Bom, é uma flashlight de 1000 lumens. E pode colocar na mesa. Eu sempre eu trabalhei no turno noturno por 15 anos. Pra mim é tudo lanterna, laser, tudo coisa de noite. Vampiro. O que eu gostava mais podia colocar no uniforme, quando escrevia as multas, colocava aí, se não tinha uma lanterna para segurar debaixo do braço, você está escrevendo alguma coisa, um reporte, alguma coisa, coloca assim na mesa, é que deu uma luz. Né? E o carregador é USB-C. Uau. Né? Nível, tá? Passa aí. Também tinha aqui meu pet aqui, ó. Já pode usar. Na minha mochila com certeza vai estar. Vou passar lá pra eles. A mochila que eu ainda não tenho? Eita, não entra nesse assunto. Não sei porque eu não tenho. Não entra nesse assunto. Esse assunto delicado. Aí. Vai cortar mesmo. Só carregar. Ai, queria mais me dá a bandeira. Vai só pegar na passagem. O fuzil? Boa! Não, só a bandeira. Você vai dar o fuzil só? Vai ser não o fuzil? Fuzil pra todo mundo. Aê!
Melhor podcast da América. Pode chamar toda semana. Você quer o cruzeiro aqui? Não, ok. Você já viu? Não. Tira foto ali. A bandeira. O que fez aqui? Foco, não sei. Então a gente vai começar uma tradição no podcast. Peraí. Que bom. Vocês estão inaugurando a tradição. Todo mundo que vai vir no podcast Bom. vai colocar seu nome, a data. Boa. Na bandeira. Caramba. A bandeira é. Vocês conhecem, né? A história da bandeira da linha azul, né? A linha tênue azul. A Thin Blue Line. linha azul tênue. A não. linha. Linha tênue azul. Sei lá como é que fala em português. É linha azul tênue, não é? Como é que é em inglês? Thin Blue Thin Line. Blue Line. Thin é Fino. fino. Blue Line. Linha fina azul. Não, Linha fina azul. Linha tênue azul. Mas É, você sabe o significado da linha tênue azul? Foi a que você falou lá do óculos. Ação com polícia. Foi a que a Céda falou do Os óculos. bombeiros é vermelho, né? É. Então, a ideia os bombeiros usam a faixa vermelha. Eles copiaram, lógico, os bombeiros. A gente copiou, a gente que fez esse design. Não tá parecendo Eliel, não. E é um significado, é porque ele é feito de vidro, aí ele tá. Porque o Edwin é feito de vidro, sabe? Ai, desculpa. Aí a caneta na sua frente, pô. Essa daqui? Não era o canetão? Essa já não tem. Ah, tá. Então, aí o significado. Rewind. Filho de vidro traseiro. Ah, então. Volta tudo, de novo. Então. Começo. É, Vai pra lá. Volta de novo. rebobinei a fita. Você sabe o significado da linha azul? Não. Então, o significado é o seguinte: existe um conceito aqui nos Estados Unidos de que existe uma linha formada por policiais que é a separação entre uma sociedade e o caos. Uau. E quem segura essa linha da sociedade para manter o colapso da sociedade, para que não aconteça, é uma linha tênue azul que é formada por policiais. Impressionante. E ela é bem fina. E é muito frágil essa linha, né? Ela não é robusta, ela é frágil. Então, assim, aí criou-se o símbolo de que essa linha, né? Essas pessoas que formam essa linha são os policiais, A gente segura a decência da sociedade. Exatamente, para não decair no caos. E a sociedade em si, eles não apreciam e não dão valor pra gente, mas a linha tá sempre aí. Não importa se eles estão agradecidos ou não, a gente vai estar sempre aí. Rapaz, um destaque disso também é o significado. Você falou de uma coisa que a gente tava conversando. Muita coisa tem significado pra vocês. A gente vai nos lugares, tem uma parede que tem uma descrição que é a representação do início de policiamento. Isso falta muito na gente lá, mas a gente vai começar a apontar essas coisas lá no Brasil. E você viu no patch que o Caveirinha aí tem uma linha azul. Aí, ó. Ai, que É. Por favor. Mas antes a gente vai te entregar uma singela homenagem. O Eliel já até ganhou. Já. Então vai ser uma pra você. Você ganhou isso aqui? Eu não quero, tá? O bullying já começa aqui no estúdio. Só porque você é cruzeiro. Jason. Jason, passa aí, cara. Aqui, ó. Produtor executivo. Pô, valeu, gente. Pode fazer um podcast com 8 pessoas. Ó, eu gostei disso aqui até aqui e pensei, meu. Pô, isso aqui saiu meio feio aqui. Mas é porque, sabe como é, né? Agência, né? Símbolo de uma agência. Entendeu? Líder, entendeu? Não fica falando. E esse daí é o brasão da nossa polícia, Que bonito. atualizado. Obrigado, gente. Nossa. Obrigado. Valeu. Que bonito. Excelente. Pois esperamos que vocês voltem. Não, vai ter que ter. A gente leva o podcast pro Brasil. A gente faz podcast lá na praia. Na praia. Você não tem moral de fazer isso. Você não tem coragem. Jason. Jason, Obrigado, gente. dá pra fazer? Cara, agora eu vou ter que cozinhar pra todo mundo. Esse podcast só melhora. Feijoada e tiro. Eu dei a minha página pra ele, a gente tava olhando. Que isso,
A assinatura na parte... Na parte branca. Começa com o major aí. Vai ter que achar um canetão branco pra poder escrever na parte preta da bandeira. Um prateado, Um né? prateado. Aí, ó. Rapaz, esse produtor, meu irmão. Pô, Esse produtor é o ouro do ouro. Pode dar pra fazer no Rio, com certeza. Não, dá sim. Dá pra No fazer Rio, lá na praia. na praia. Não, Giso? Opa, bora. Então pronto. Quem quiser anotar. Cara, a gente aqui, devia fazer lá em Paris ou alguma coisa assim, levar todo mundo. Né? Agora estão pensando, né? Tô aí, tá? Não foi nada, né? Já aceitei já. Tem que pedir pra minha esposa também antes, né? Pra eu ir pra Paris agora. Volta divorciado. Volta divorciado. Isso eu quero. Volta divorciado. Ó, vocês lembram do show da... Era o show da Xuxa, né? Que o pessoal... Você quer mandar um beijo pra quem? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Então, ó, manda um alô aí pra quem do Brasil, que vocês estão com saudade, enquanto o pessoal tá assinando. Começando aqui pela área. Começa então, começa, Duda. Eu faço 2 meses de casada. Vamos fazer mais, hein? Agatha, vai lá. Minha irmã, tô morrendo de saudade dela, ver as coisas aqui da Califórnia e não conseguir transmitir o que é, porque mesmo que a gente ligue ou faltam palavras, é uma emoção muito grande, tô morrendo de saudade dela. Tô chegando! Como é o nome dela? Rabi. Rabi. Ela tem passaporte? Não. Vacilona. Tira logo o passaporte, Rabi. Vai, Vitor. Oi. Passa a mensagem pra Não, então, minha esposa, minhas filhas, né, Luna e Ayla, a bênção da minha vida, a alegria da minha vida. Tem a fotinha delas assim do lado da minha cama pra não esquecer porque eu tô aqui. A minha esposa é incrível, né? A semana passada, semana do cabelo maluco, da mochila maluca e da mãe maluca. Lá no esse negócio. Rapaz, aí eu tava falando com o pessoal, ela deu conta de tudo, cara. Dá conta de tudo, assim. E eu falei que se eu tivesse lá e ela não tivesse, eu falei assim, a ela seria desculpa pra eu não fazer. Mas, assim, amo demais, muita saudade. E daqui a pouco a gente tá junto, se Deus quiser. Show de bola. Vai, capitão. Bom, minha esposa, né? Eu tô morrendo de saudade. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe da minha esposa, assim. Longe dela. É recém-casado? Você é recém-casado? Não, 8 anos. É recém-casado. Nunca tive tanto tempo. Mas é verdade. Mais 2 anos aí a gente conversa. Então, minha esposa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. E eu quero que Deus abençoe, viu, o podcast de vocês, que prospere, que avance. Vocês são fantásticos. Né? A gente foi muito bem recebido, isso aqui é maravilhoso, a gente se sente muito à vontade. E conte conosco sempre que precisar. Eu acho que pra gente foi mais um privilégio da gente. Porque o que vocês estavam conversando sobre a atitude, a mentalidade de como ser um policial, eu acho, depois de 22 anos, eu acho que eu aprendi bastante hoje. Não, verdade. Isso não. Você nunca para de aprender. Isso é uma coisa da vida. Mas quando você acha que eu já sei a minha atitude como deveria ser como um policial, e eu já estou aposentado, né? Para escutar isso aqui dizendo das crianças, das escolas, eu nunca pensei nisso. Porque eu estava sempre na rua, né? Patrulha. Nunca fui na escola. A escola é sempre incidentes, né? E a gente não pensa assim. E eu conheço algumas pessoas que trabalham na School Police aqui. Eles não pensam assim. Pra falar sério, né? Tô sendo honesto. E eu acho que essa parte bem superior de um brasileiro. A cultura brasileira. Quando eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu fui do Brasil para Taiwan. Aí de Taiwan eu vim para cá. Cara, americano é frio. Foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira semana que cheguei aqui. O pessoal passa você na rua, ninguém fala oi, ninguém diz bom dia. Você fala bom dia, o pessoal olha pra você assim, meio torto, assim, o que você quer? E eu acho que é uma atitude brasileira, um dom brasileiro, um jeito brasileiro que aprecia tudo na vida com amor. Amor da família, tudo que vocês fazem na vida, especialmente no trabalho de polícia. E
aproximando o trabalho de uma mentalidade, de um mindset de amor, não, é bem diferente do que a gente aqui nos Estados Unidos, que a gente está acostumado aqui na cultura dos Estados Unidos. É tática, é survival, tem que sobreviver o dia a dia. E o brasileiro é diferente, ele já tem aquela mentalidade. Mas por isso que a gente se dá bem aqui nos Estados Unidos, porque a gente tem a mentalidade brasileira. Quando a gente conversa com as pessoas. E eu aposto que a gente trabalha em departamentos diferentes, né? E nunca trabalhamos junto numa ação junto. Mas eu aposto que todo mundo chamava o Eliel para ir resolver um cara que não dava para conversar, que tava querendo brigar com todo mundo. Aposto que eles chamavam ele para acalmar a situação. Porque eu era assim no meu departamento. Chama o Ed vem aí, ajuda a conversar com o cara. Eu acho que é o dom brasileiro, né? Que a gente aproxima tudo com a mentalidade de amor primeiro, né? Sim. Mel. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para minha mãe e para minha tia, porque a minha mãe mora no interior e como eu moro na capital, a irmã dela, que é a minha tia, tá mais próxima. Então a gente tem mais contato. Quando eles querem comer um risoto, algo comida diferente, me liga para poder ir lá fazer para eles. Então aqui, um beijo no coração das duas, que são as pessoas que mais torcem por mim, por tudo que eu faço e sempre me apoiam nas empreitadas que eu me proponho a fazer. Então um beijo, mãe, tia, amo vocês. Bem. Vai lá. Mandar um beijão pra minha esposa, Mayra. Lindíssimo. Você tá olhando pra mim? Peraí. Não. É porque eu não tô confortável olhar pra câmera. Vou olhar pro Léo aqui. Aí tu me broke, Morani. Eu vou abraçar ele e olhar pra você. Vou pegar o pôster dele do meu quarto. Eu mesmo. Essa câmera aqui, né? É aqui, ó. Mandar um beijo pra minha esposa, Mayra. Obrigado pelo apoio. Segunda vez que eu tô aqui, né? São 30 dias, 15 da vez passada e mais 15 agora. E ela lidando lá com tudo que precisa, né? Resolver, não só com as crianças, mas no trabalho. Meus 2 filhos, Luquinhas e Murilo, que são a alegria, né, da nossa vida lá na nossa cidade, na nossa casa. A minha mãe, minhas irmãs, meu sobrinho, minhas cunhadas. Um beijão pra todos. Amo vocês. Só adicionar esse... Falta alguém? Não. Só adicionar esse agradecimento, né? O capitão falou isso e a gente não sabia, né, que seria o primeiro, né? E como a gente se sente honrado de estar aqui com vocês, assim, e como facilmente, se a gente não tivesse participado, a gente já teria torcendo muito, mas como a gente viu a pegada de vocês aqui, cara, isso vai voar, vai atingir o coração de muita gente, vai ajudar trazendo conhecimento para as pessoas, né? Para salvar vidas, conhecimento a respeito da polícia daqui, para poder vir e saber conhecimentos reais. Então, torço também, oro para que Deus abençoe esse lugar, né? Que prospere sobre a vida de vocês. Esse projeto, né? Que seja de sucesso e que seja além daquilo que vocês esperem, tá bom? Eu gostaria, então, também de estender esse agradecimento. Primeiro, né? Começando aqui pelo podcast, realmente que sirva para, principalmente para os brasileiros, né? Isso. Aqueles que confiam apenas em rios, em histórias contadas, aqui é uma fonte, né, de informação, principalmente para a parte policial, a parte de trabalho, a realidade, né, que é aqui. Então, que fique para os brasileiros aí o recado, o convite, participar, acompanhar o podcast, que aqui vocês vão encontrar uma fonte genuína de informação. Mas estendendo um agradecimento principalmente ao Eliel, por, né, sempre... O Bini. O Bini vai ficar com inveja. Porque se eu só agradecer só eu, aí o Bini vai me encher o saco, vai ficar com ciúme. O Bini, vou te agradecer. Beijo, nós chamamos. Um beijo, Bini. Mas te agradecer, meu irmão, por todo o apoio, né? Da primeira vez, ao longo desses 2 anos, né? De alinhamento para vir para cá, né? Por todo o apoio que você tem dado, né? Pelos caminhos indicados. Eu tenho certeza, né, que se precisarmos voltar em algum momento, nós contaremos com a sua ajuda e estaremos lá no Brasil te esperando. Vamos
construir um caminho para você ir para lá, também levar esse conhecimento para os nossos policiais lá, tá bom? Obrigadão, meu irmão. Um abraço. Eu agradeço. Encerra aí pra nós aí. Dá um tchau pra galera. Tchau. Tchau. Tchau, galera. Fala a verdade.